Estimados alunos, sejam bem-vindos à videoaula de controle de sistemas dinâmicos. E nesta aula falaremos sobre resposta no tempo. Definiremos polos e zeros. E abordaremos o desempenho de sistemas de primeira ordem quanto ao tempo de subida e o tempo de acomodação. Vamos começar falando sobre resposta no tempo de um sistema dinâmico. Não custa nada lembrar que a função de transferência de um sistema linear é definida como a saída CS sobre a entrada de controle R de S. Chamamos de resposta no tempo a transformada inversa de Laplace de C de S, isto é, a função da saída no domínio do tempo. Para diferentes entradas de controle, teremos diferentes respostas no tempo. Podem ter um comportamento mais suave, oscilatório ou até mesmo instável. E como veremos a seguir, estes comportamentos estão ligados diretamente com os polos e zeros do sistema. Vamos considerar uma função de transferência qualquer. Os polos desta função são os valores de S que fazem G tender ao infinito. E a ordem do sistema é definida pela quantidade de polos. Já os zeros, os valores de S que levam G a zero. Para exemplificar, vamos determinar os polos e zeros deste sistema. Se o denominador desta função tender a zero, então a função tenderá ao infinito. Portanto, os polos são as raízes do denominador. Neste caso, o polo é igual a menos 5. Já os zeros são as raízes do numerador, no caso, menos 2. Tanto o polo quanto o zero podem ser representados graficamente no plano complexo. O zero é representado com uma bolinha e o polo com um X. Vamos ver agora como a resposta no tempo para a entrada do tipo degrau é influenciada pelos polos e zeros deste sistema de primeira ordem. Multiplicando g de s pelo integral 1 sobre s, obtemos c de s. Sua forma já expandida em frações parciais é c de s é igual a 2 quintos sobre s mais 3 quintos sobre s mais 5. Fazendo a transformada inversa, obtemos a resposta no tempo c de t. O sistema possui dois polos, menos 5 e 0, este último herdado da entrada do tipo degrau. O polo da entrada acarreta na resposta constante 2 quintos. Esta é conhecida como resposta forçada. Já o polo do sistema acarreta na resposta transitória, pois o termo exponencial tende a zero.
Note que quanto mais negativo for o valor do polo, mais rápido a resposta natural é zerada. E qual é a influência do zero na resposta? Ele acaba tendo influência na amplitude da resposta. Vamos usar a resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem sem zero para encontrar as equações que tratam desse tipo de sistema. Uma vez encontradas, podemos facilmente utilizá-las em um sistema de primeira ordem mais geral. Considere o sistema a seguir com um único polo menos A. Este polo menos A pode ser representado graficamente. C de T é a resposta do sistema para a entrada do tipo degrau. Este tipo de resposta para sistemas de primeira ordem são todos muito semelhantes. Variam apenas na amplitude máxima e na velocidade de subida. Para este caso particular, a amplitude máxima, atingida teoricamente apenas no infinito, é igual a 1. Um importante parâmetro para esse tipo de sistema pode ser obtido tomando a inclinação da curva para t igual a zero. Derivando a função c de t, encontramos uma inclinação igual a para t igual a zero e definimos tal igual a 1 sobre este valor como sendo a constante de tempo do sistema. Apesar de o sistema nunca atingir sua amplitude máxima, quando é percorrido um tempo equivalente a 5 constantes de tempo, dizemos que o sistema atingiu seu valor máximo. E se quisermos saber qual percentual da amplitude é atingida quando t for igual a tal, é só substituirmos o valor de 1 sobre a no lugar de t para descobrirmos um percentual de 63%. Dando continuidade para a mesma resposta no tempo, vamos definir outros dois parâmetros de desempenho de sistemas de primeira ordem. O tempo que o sistema gasta para sair de 10% a 90% de sua amplitude máxima é definido como tempo de subida TR. E o tempo que ele gasta para sair de zero até atingir e permanecer dentro da faixa em torno de 2% ao redor do valor final é definido como tempo de acomodação. Matematicamente, o tempo de subida é determinado forçando Ct igual a 0,1 ou 0,9 e em seguida isolando o t na equação. Raciocínio semelhante é feito para obter a expressão para o tempo de acomodação. Para finalizar, vamos ver como podemos obter a função de transferência para um sistema com comportamento semelhante a de um sistema de primeira ordem. Vamos supor que este sistema desconhecido foi submetido a um ensaio em laboratório
onde foi obtido este gráfico como a resposta ao degrau unitário. Note que este resultado é semelhante ao de sistema de primeira ordem sem zero, porém possui amplitude máxima diferente e possivelmente constante de tempo também diferente. Assim, vamos tentar aproximar este resultado ao de um sistema de primeira ordem um pouco mais geral. A constante k que multiplica a expressão acima não altera a velocidade com qual o sistema responde, apenas modifica sua amplitude. Desta forma, a constante de tempo é obtida da mesma maneira que fizemos anteriormente. Assim, tal é igual a 1 sobre A, o qual corresponde ao tempo para se obter 63% da amplitude máxima 0,8. Investigando o gráfico, descobrimos que tal é igual a 1 sobre A, que é igual a 2 segundos, implicando que A é igual a meio. Agora só nos resta determinar o valor de K. Se notarmos que este termo possui amplitude máxima igual a 1, por quanto deveremos multiplicar este valor para que o sistema como um todo tenha amplitude máxima igual a 0,8? Não precisa de muito para perceber que k vezes 1 é igual a 0,8. Assim, chegamos à função de transferência do sistema ensaiado. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.